Olá pessoal, então após umas curtas férias, vamos retomar os nossos trabalhos. Hoje eu vou falar sobre algumas novidades na evolução do Autodrive. Pra vocês entenderem, a premissa desse projeto é conseguir viabilizar a automação de uma forma eficiente e de baixo custo, né? Que a automação em si não pode ser mais cara do que a prensa. Essa é uma premissa desse projeto. Então, após 3 projetos inviáveis, né, iniciais, que eu nem apresentei porque realmente foram inviáveis, eu consegui uma versão satisfatória, mas sozinho eu não tinha como testar por limitação de insumo de recarga principalmente. Não tinha como eu recarregar 10 mil, 20 mil munições, sendo que eu não ia utilizar isso daí. Então eu consegui alguns patrocinadores e montei 5 máquinas. Uma ficou comigo, que é essa aí, e as outras 4 foram entregues aos patrocinadores, sendo que 2 deles são um clube de tiro e 2 atiradores individuais. Então, somando todas as recargas, eu creio aí que já tenhamos ultrapassado a casa dos 80 mil tiros recarregados. Então, isso trouxe muitos feedbacks importantes em relação ao desgaste, falha de fabricação, deficiência na detecção de pane da Dillon, facilidade no manuseio da máquina e velocidade da recarga. Em relação à fabricação, só para deixar claro, nada que é feito no quintal da minha casa, tá? Os cortes das chapas de aço são feitos numa Halter, a plasma. As peças, as outras peças metálicas são todas usinadas em CNC, tudo com altíssima precisão. A motorização é industrial, tá? Não tem nada amador aqui, isso aqui é o que você vai encontrar em grandes equipamentos, em máquinas industriais. E toda a eletrônica foi desenvolvida por mim e após os testes aí dos protótipos, as placas de circuito que integram a caixa ali central foram fabricadas por empresa especializada. Até peço desculpas aqui pela tampa aberta, mas esse fio aqui está ligado no meu computador porque eu estava coletando algumas informações da máquina e mandando para o computador para eu poder fazer algumas estatísticas aí. E é justamente na eletrônica que está o pulo do gato para que esse projeto seja economicamente viável e tenha um formato compacto, né? Então o intuito do projeto, como eu disse, não é termos a mais bela e a melhor automação, é termos o melhor custo-benefício. E, obviamente, ela tem que funcionar, né? Se não funcionar, por mais barato que seja, não serve para nada. Então, a famosa Mark VII, né, que tem um tablet junto, tem uma telinha linda, pô, é maravilhosa. E várias outras máquinas, inclusive de um pessoal aqui do Brasil que está tentando desenvolver uma também. Eu vi um vídeo no WhatsApp aí. Então, só abrindo um parênteses aqui, muito inovador o projeto deles, eles usam um fuso. Tá bem bacana. Parabéns para esse pessoal aí e boa sorte para eles. Mas voltando aqui ao que eu estava dizendo antes, todas essas máquinas elas usam um servomotor e essa daqui usa um motor de passo. Um servomotor ele sabe a sua posição exata e um motor de passo não, ele só conta passos. Eu já até falei sobre isso em um outro vídeo aqui. Então, se você der 10 passos para frente com o motor de passo e mandar ele voltar 10 passos, ele vai voltar para o mesmo local que ele estava. Só que desde que nada de errado aconteça. Então, se houver um travamento subindo ou descendo, eu mandei dar 10 passos e ele trava aqui no meio. No 5º passo, ele vai ficar forçando o motor, vai pular os passos, vai pular 5 passos. E quando ele voltar, ele não sabe que ele chegou até lá em cima. Ele daqui de baixo vai tentar dar mais 10 passos para baixo. Então vai pular 5 passos para baixo de novo. Essa é a grande limitação aí do motor de passo. Só que o conjunto de força baseado num servo, com dólar alto do jeito que está, ele custa em torno de uns 6 mil reais mais ou menos, para vocês terem uma ideia. E aí eu estou falando só do motor, com servo, acoplamento, um conjunto de força em si. Não estou falando de parafusos, sensores, não estou falando da fabricação da base em si,
da eletrônica, não estou falando de nada disso. Então a máquina na largada já começa para cima de R$ 5.000 de custo, né? E que não é o intuito do meu projeto. Então o motor de passo ele vai custar metade disso daí, tá? Começa a tornar o projeto mais viável aqui para a nossa realidade brasileira. As máquinas do lote piloto, elas eram baseadas em tempo para detecção de travamento. Então o que acontece? Quando ela iniciava o movimento para cima, ela começava a contar o tempo. Se o tempo limite estabelecido fosse ultrapassado, é como se houvesse um travamento e ela parava. Só que se eu estiver trabalhando com um estojo grande, de 38, por exemplo, e ele bater aqui na borda do die, do primeiro die, a máquina ainda está muito longe, a mesa vai estar nessa altura aqui mais ou menos, e ela vai estar muito distante do ponto final dela. Então todos os passos que o motor teria que dar para chegar até aqui iriam pular. Então ia ficar forçando a máquina desnecessariamente. Um outro problema grande é na descida. Quando você inicia o giro do prato para fazer a ejeção, se um estojo, por exemplo, trava aqui no ejetor, o prato para de girar, a máquina tem um torque muito alto, ela vai continuar forçando para baixo e o indexador de plástico que tem aqui, que faz o giro da mesa, com certeza vai abrir. Isso aconteceu algumas vezes e uma peça dessa é cara, né? Mais de R$ 200. Então não dá para ficar quebrando esse tipo de peça. Então isso foi o que motivou aí essa evolução e aproveitando outras partes já foram evoluídas então. Então para resolver essa questão foi incrementado em um encoder e agora o motor de passo tem o mesmo conhecimento situacional ali, né, da posição que o servomotor tem. Então não há mais diferença em relação à detecção de posição, de velocidade, e com isso eu consigo detectar uma velocidade zero, né, um stall. Então, além do uso do encoder, que foi incrementado aqui, esses braços aqui eles são feitos em aço, e o corte deles é feito na máquina de plasma. E a plasma, apesar de ter uma precisão boa para cortes retos, ela não tem muita precisão em relação a furos. Então esses furos aqui eles tinham que ser retificados na CNC. E isso gera dois problemas. Primeiro que eu nem sempre consigo fazer coincidir perfeitamente o furo dos dois lados e o aço em contato com o alumínio acaba desgastando o alumínio. Então se eu tiver dois metais idênticos aqui, eu vou conseguir um desgaste menor também. Então para isso foi desenvolvido um braço novo e que são esses aqui, que ainda não foram instalados. E no meio desses braços, ao invés de utilizar esses espaçadores aqui, vai ser utilizado um bloco de alumínio maciço entre eles. Vai dar uma rigidez bem maior e vai garantir uma precisão para que o bloco seja perfeitamente do mesmo tamanho que a biela ou que um engate aqui. Então não vai existir mais aquele problema que chegou a acontecer em uma das máquinas, que era da mesa no final do curso dela dar uma pequena torcida e desalinhar aqui com os dies. Então, para a regulagem do encoder foi incrementado na parte eletrônica uma regulagem de sensibilidade. Então se você estiver recarregando 380, a máquina não precisa pode colocar ela com uma sensibilidade mais alta, porque ela sofre um esforço menor aqui para cima. E quando você estiver descendo, e a regulagem de sensibilidade agora é individual, para cima é uma regulagem e para baixo é outra regulagem, porque para baixo eu quero deixar o mais sensível possível, justamente para não quebrar meu indexador nunca. Então eu consigo colocar uma sensibilidade altíssima, ela vai de 1 até 9, você pode regular de 1 até 9, sendo que 1 é a mais sensível e 9 é a menos sensível. Eu posso colocar a sensibilidade de 1 para baixo e, por exemplo, se eu estiver recarregando ponto 40, tendo que desespoletar, expandir, fazer tudo, eu posso colocar uma sensibilidade, por exemplo, de 6.
que o risco de dano à máquina, caso haja um travamento, se ela demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, não tem problema. Sendo que se eu puser uma sensibilidade alta demais, quando ela chegar aqui em cima, provavelmente ela vai detectar uma falsa pane, né? Pelo esforço que ela está fazendo para a atividade da recarga. Está sendo incrementado também uma detecção de cabo solto, porque esses sensores aqui, se eles não estiverem ligados à central, esse motor pode iniciar um movimento, ele vai arrancar o sensor para cima, para baixo, vai continuar fazendo o giro dele. Então, se houver um cabo solto na caixa do comando central ou aqui na base, a máquina vai acusar também e não vai autorizar o início dos trabalhos. Estão sendo aumentados também alguns cabos, esse cabo aqui do botão de emergência e os cabos de ligação da caixa com a base. Um outro incremento também para a próxima versão é a velocidade. O pessoal que recarrega muito precisa de uma velocidade mais alta, porque senão a atividade de recarga toma muito tempo, né? Então a máquina que está em São Paulo, ela já está trabalhando aí com uma velocidade incrementada. A velocidade inicial, para vocês terem uma ideia, era em torno ali de 550 munições por hora. Essa de São Paulo já está trabalhando ali com quase 1000 por hora. Então, com o encoder vai ficar mais confiável ainda essa utilização numa velocidade mais alta. Então essa daqui e o próximo lote já vai sair todo ele com a velocidade incrementada aí, que vai girar em torno de 950 a 1000 munições por hora, mais ou menos o ritmo dela. Então, pessoal, em fevereiro eu vou fazer mais um lote de 5 máquinas, já com todos esses incrementos, tá? Pessoal que tiver interesse aí, quiser fazer parte desse segundo lote aí de 5 máquinas, pode entrar em contato comigo aí pelo e-mail que eu vou deixar na descrição, para garantir a sua vaga aí nesse segundo lote, beleza? E qualquer dúvida pode deixar no comentário aí que eu respondo, ou pode mandar diretamente para o e-mail também. Valeu, um abraço!